Sejam bem-vindos ao canal Augusto Ascioli de Oliveira, criado no site YouTube para a produção de vídeos de interesse público. Se vocês ainda não estão inscritos nesta trincheira, nos honrem com adesão a este espaço que pertence a todos vocês, bem como àqueles que amam as cidades onde decidiram viver. O tema de hoje é uma das caricaturas da política brasileira. Ao longo dos anos, os filhos da ilha de Veracruz resolveram se autoproclamarem de direita, de esquerda e de centro. Talvez um passeio nos livros de história permitissem a eles entenderem a origem dessas palavras, né? Um termo que usam tem origem na Revolução Francesa, em 1789, e o subsequente Império de Napoleão Bonaparte. Naquela ocasião, os membros da Assembleia Nacional sentavam-se no parlamento. À direita do presidente eram os favoráveis ao rei. E à esquerda do presidente eram aqueles favoráveis à revolução. Com o tempo, essas posições todas começaram a se alternar, porque os caciques também se alternam, né? E aí, tanto lá quanto cá, surgiu a figura do meio de campo, quer dizer, os centrões, né? Houve época lá que os de direita eram os conservadores, os de esquerda eram os inovadores e os de centro eram os constitucionalistas, né? Hoje em dia ninguém mais sabe quem quer o quê. Aqui no Brasil nós temos que a esquerda são os vermelhos, a direita são os opostos aos vermelhos e o centro, a turma que fica de goela aberta, né? Esperando abocanhar o primeiro peixe que cair na rede, né? A política do toma lá da cá, praticada no Brasil a rodo, se esquece que esses indivíduos são eleitos pelo povo. Eles estão lá representando o povo. E é o que menos se vê. O povo brasileiro vota, mas não manda, porque os beneficiários dos votos, salvo honrosas exceções, quando chegam ao Planalto Central, vestem uma toga digna do Olimpo e passam a mandar no país a seu bel prazer. Então surgem os cartões corporativos, os fundos eleitorais,
os valores secretos. E nessa história toda só um paga a conta: o povo brasileiro. Os desmandos são superáveis por eles através dos tributos que eles mesmos estabelecem, além dos régios salários e benefícios. Então, continua como dantes no Castelo de Abrantes. Só um lado paga a conta. E o povo brasileiro vem carregando esse fardo já há décadas. E eu fico preocupado porque eu sei que quando o jogo está prestes a virar, é o momento de mais aparente calmaria. Não é possível que a gente assista um crescimento de tributos que já começou a espancar até a água mineral. Quando eu vejo esses taxistas autônomos serem fulminados aí por novas alíquotas, eu fico me perguntando, será que essa turma não tem respeito nem pelos danos causados aos carros dos motoristas, pelos buracos nas ruas, pelo asfalto de quinta? Pelas punições caricatas de motoristas alcoolizados e drogados que matam a rodo mais do que a guerra do Vietnã e não são presos preventivamente, pagam fiança e saem pela porta da frente das delegacias. Então vemos um país que está balançando. Eu me preocupo, sim. Eu me preocupo porque nós estamos diante de um conflito de poderes no país em que nós vemos uma série de bonecos amestrados, controlados à distância e por ventrílocos. Quem são esses ventrílocos? É triste nós vermos um Rio de Janeiro, por exemplo, abandonado, em que as pessoas têm medo de ir à padaria comprar pão, e o candidato à prefeitura é reeleito em primeiro turno. Então nós já não sabemos se o carioca perdeu o brio ou se o brasileiro perdeu a vergonha. Permitir que indivíduos sabidamente ladrões assumam posições de mando por escaramuças processuais, agride a moral, agride os bons costumes, agride a ética e apunhala a pátria. Torço para que alguma coisa de novo
surja no Brasil e evite que ocorra o que normalmente acontece quando a corda arrebenta. Jamais imaginei que no Brasil nós teríamos perseguição política. Eu sempre falava para os amigos estrangeiros: venham para o Brasil que nosso povo os receberá de braços abertos, porque aqui se pratica a democracia. Meu Deus do céu, como eu estava enganado. Eu estou vendo pessoas sendo presas por crime de opinião. Eu nunca vi isso. Então, a grande pergunta que fica hoje no Brasil é a seguinte: quem está de fato mandando no Brasil? Sim, por quê? Os que aparecem não mandam. Os que aparecem são mandados. Eles fingem que mandam. Então nós temos ventríloco e bonecos de ventríloco. Algum de vocês já pensou quem é o ventríloco no Brasil? Ele existe. Um pouquinho de esforço de todo mundo vai descobrir quem de fato é o arquiteto dessa história toda. Sim. Porque eu nunca vi na minha vida um país de 215 milhões de habitantes, quase continental, com seus 8.513.844 quilômetros quadrados. Assistir em silêncio tantos desmandos, tantas perseguições e tantas aberrações constitucionais, em que pessoas que jamais juízes foram, por não haverem tido a oportunidade de serem honrados com uma aprovação em concurso público, salvo uma honrosa exceção, estão mandando no país com seus diplomas de bacharéis de direito. O brasileiro está sendo julgado em última instância, que, salvo o curso de introdução ao direito, não teriam chance sequer de subir as escadarias da corte. Pois bem, esses brasileiros estão sendo julgados e condenados a penas de prisão por um tribunal que jamais poderia julgá-los. E é o Tribunal Constitucional do país. Essa história não pode acabar bem, e é isso que me preocupa. Eu, quando vejo essas eleições para prefeito, e eu entendo a prefeitura como chão de fábrica, é aí que se define a vida da população, não em Brasília. Eu assisti uma fragorosa derrota do governo.
Essa derrota do governo vai se transformar em melhoria do povo ou para o povo? Eu não sei. Mas foi dado um recado. Foi dado um recado que o barco dos oportunistas já ultrapassou as 200 milhas. É hora de recolherem as velas e voltarem para o porto seguindo os ritos processuais. É hora de diminuírem a fúria, porque, infelizmente, a linha do horizonte ela está sinistra no Brasil. Principalmente a liberdade de trânsito nas ruas, porque quem manda no Brasil não pode ir às ruas. Eu até desafio aqueles que acham que mandam no Brasil fazerem um trajeto de 3 quarteirões em qualquer rua do país. Vocês verão exatamente o contrário do que ocorre com aqueles que não mandam. Quem não manda no país pode andar quilômetros nas ruas sendo saudados pela população. E os que mandam, nem com segurança conseguem transitar um quarteirão. Eu me despeço de vocês aqui, porque esse vídeo foi gravado para servir de reflexão. Ele não é conclusivo, não. A conclusão será dada por cada um de vocês. Um forte abraço a todos, de Augusto Ascioli de Oliveira, do Rio de Janeiro.